Essa sessão está sendo gravada. Se você tiver algum problema em relação a essa questão da gravação, manda um direct para a gente. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou falando um pouquinho, né, do que é o Grupo Carta de Belém. O Grupo Carta de Belém é uma articulação nacional de movimentos sociais, sindicais, organizações não governamentais e pesquisadoras que atuam na defesa dos direitos à terra e território e temas socioambientais ligados também, né, compõem, né, o grupo, representações de povos e comunidades tradicionais, camponeses, camponesas, povos indígenas, populações periféricas da cidade e que vem atuando aí frente a essas crises ambiental e climática. O grupo ele foi formado em 2009, a partir de um processo que culminou num seminário em Belém, por isso que tem esse nome, Grupo Carta de Belém, que teve uma carta, né, que chamava Carta de Belém, que fazia uma visão, estabelecia uma visão crítica em relação às falsas soluções de mercado e os processos de financiarização da natureza que vinham naquela época aparecendo em 2009 em relação tanto ao debate de clima quanto também de biodiversidade. Então, desde 2009, esse grupo ele vem incidindo no âmbito nacional e internacional sobre os marcos legais e políticas de clima, florestas, uso da terra e biodiversidade, como também vem promovendo formações com lideranças comunitárias e movimentos sociais do campo e cidade, incidindo aí nos espaços de negociação internacional. Então, na sessão de hoje, a gente está aqui muito feliz com a presença de todos e todas, sobre descarbonização com net zero, arquitetura de privatização da floresta. Então, bem-vindas e bem-vindas. Eu vou apresentar para vocês os nossos panelistas de hoje. A gente vai ter aqui um super convidado especial, parceiro nosso, Global Forest Coalition, que é o Suparna Lahiri. Ele vai trazer para a gente um panorama da perspectiva internacional. O Suparna ele é consultor de política climática, sediado, está em Nova Delhi, na Índia, é fundador do Grupo de Durban sobre justiça climática e também trabalhou nos direitos de comunidades florestais durante os últimos 20 anos em questões relacionadas com comércio de carbono, compensações de carbono e financiarização da natureza. Boa noite, Suparna, um prazer você estar aqui com a gente. A gente tem aqui também... agora sumiu aqui para mim. Pronto. A gente está depois, na sequência, né, a gente vai ouvir a nossa companheira Larissa Packer, que é advogada socioambiental, mestre em filosofia do direito e membro do Grupo Carta de Belém. Ela trabalha com monitoramento dos impactos da cadeia global agroalimentar no acesso à terra. You are muted, Maureen. You are muted, Maureen. Ok, alguém me mutou aí, gente. Olha só, vamos lá. Então, Larissa, não sei se todo mundo ouviu a apresentação da Larissa? Deu para ouvir até o final? Repete, Mauro. Da Camila aqui, acho que... Não, a Camila que eu nem comecei ainda. Tá. E na sequência, a gente tem aqui com a gente a Camila Moreno, que vai falar sobre Net Zero na COP26, né, gente? Esse aqui é o grande evento mundial do Net Zero. Então, a Camila vai trazer para a gente, que onde a gente vê, assim, é o tema. A Camila é pesquisadora da Humboldt University na Alemanha, membro do Grupo Carta de Belém, coautora do livro A Métrica do Carbono, Abstrações Globais e Epistemicídio Ecológico. Então, boa noite, Camila. A gente tem, então, por último, e não menos importante, o nosso companheiro Pedro Martins, da Terra de Direitos. Pedro, ele vai materializar, né? Como é que esse Net Zero, como é que esses casos vêm e chegam nos territórios, trazendo os casos do Brasil, Adote um Parque, Programa Floresta Mais Amazônia. Então, boa noite, Pedro, um prazer. Eu não apresentei você direito, Pedro. O Pedro ele é coordenador do Programa Amazônia da Terra de Direitos, é uma organização de direitos humanos, ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Pará e mestre em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Sustentável pelo UFPA, e atua nas áreas de direitos éticos e direitos humanos. Então, boa noite, Pedro. Boa noite para todo mundo que está aqui, tem muita gente, né? Muito legal, gente que está acompanhando a Cúpula dos Povos, espero que vocês estejam aí acompanhando todos os eventos, as atividades da Cúpula dos Povos vão até o dia 10 de novembro, e tem muitas atividades online, né? Então, para quem não está aqui em Glasgow, tem a oportunidade também de participar desse momento aí tão importante de mobilização. Tradução. A gente tem aqui um globinho na parte inferior, ali vocês podem escolher a língua
tem inglês, português ou espanhol. So you have translation available for Portuguese, English, and Spanish. So there is a globe in the lower part. You can choose the language you prefer. Nosotros tenemos traducción para español, portugués y inglés. Entonces, hay un globito abajo que puedes elegir cuál mejor la lengua para que pueda participar mejor aqui de nossa atividade. Seria muito bueno que vocês puedan, seria muito legal se vocês possam se apresentar, para a gente também se conhecer aqui no chat, tá bom? Colocando o nome, de onde está assistindo, da organização ou da academia, enfim, de onde que vocês vêm, tá? Então, vou passar aqui, antes de passar para o Suparna, a gente anunciou nessa atividade aqui na Cúpula dos Povos, porque esse debate sobre a privatização das florestas através de instrumentos como o Net Zero, eles estão sendo apontados como compromissos de longo prazo nos países, a partir da neutralização das emissões de gases de efeito estufa, aqui no debate da COP26, né, em outros também que são sediados no âmbito dessa Convenção de Clima e anunciados em eventos também paralelos ou por fora desse regime climático, tá? Esses esquemas, né, eles na prática mostram que a privatização da floresta ela entra como eixo central desse debate, né? Na medida que grande parte dessas reduções ou remoções de gases de efeito estufa elas estão sendo feitas por meio de compensação, quer dizer, a partir do offset florestal. E com muitos exemplos de reflorestamento através de monocultivos de árvores. Então, frente à falta de ambição dos países, né, e das falsas soluções que são apresentadas em nome do clima, a gente está propondo esse debate internacional e para a gente trocar informação, experiência sobre essa propaganda, né, do conceito de net zero como a grande solução para enfrentamento da crise climática. Então, vou passar aqui a palavra para o Suparna Larini. Suparna, você tem 15 minutos para trazer esse panorama. Quando estiver faltando 5 minutinhos, eu te aviso aqui. Ver se a minha janela está perto da sua. My window is close to you. So we can make like... Yeah. Okay, when you do like that, you know, Thanks, have Maureen. 5 minutes. Thanks, Maureen. Thank you. Yeah, thanks, Maureen. And hello all. Good morning from India. I will try to be brief and let me share the screen. And so, yeah. I'll start on a very satirical note, sharing a Facebook post, hilarious to say so, that this is a Sydney man who announces he will quit drinking by 2050 and sets up an ambitious plan for the next 30 years and says, you know, it's not really realistic to transition to zero alcohol overnight. He will earn drinking credits earned from the days he has not drunk for 40 years. So to start with this hilarious declaration, I'll go into some, serious, on a serious note. I like to see that how the IPCC defines net zero. And it says that, you know, net zero emissions are achieved when anthropogenic emissions of greenhouse gases and kind of, you know, balance gases to the atmosphere balanced by anthropogenic removals over a specified period. Now, what the corporates have done is kind of they have spun of this net zero concept out of the Paris Agreement, Article 4.1, which says that, you know, to undertake rapid reductions thereafter in accordance with best available science, so as to achieve a balance between anthropogenic emissions by sources and removal, I think, of greenhouse gases in the second half of this century. Mind it, it's not even 2050, it says second half of this century, on the basis of equity and in the context of sustainable developments and to eradicate poverty, while IPCC says over a specific period. And so obviously what we lack is the time scale here. And now if we see the IPCC benchmark for 1.5, the 1.5 report says that, you know, concluded that global net anthropogenic CO2 emissions should decline by about 45% from 2010 levels by 2030.
and to keep with no or limited 1.5 degree overshoot. What we get from the synthesis report of the NDCs released by UNFCCC updated in October is that in 2025, we would have 15.5% higher CO2 emissions than in 2010 and 4.3% higher than in 2019. Whereas in 2030, the projected percentage is supposed to be 15.9% higher than in 2010 and 4.5% higher in 2019. So the scenario is that 1.5 is going to be breached. Even net zero by 2050 seems to be impossible. And this is further confirmed by the IPCC AR6 Working Group 1 report. And if you see the graph here, the blue one at the bottom is a very low GHG emissions scenario, and the temperature would be between 1 to 1.8 degrees centigrade. If you go to the next one, which is nowhere near 2050, and you go higher up, which is the intermediate scenario, the orange one, it's 2.1 degrees to 3.5 degrees. And so if you follow this, it seems that net zero actually is a myth. And so where are we? And so there is no net. There is no net in net zero. There is actually emission in reality, there is reduction or removal, and there is zero. So what are they claiming? And this is what we call the big con, the report that many of us co-published and released in June this year, is that net zero claims to avoid zero. They are talking of carbon neutral fossil fuel. They are talking of carbon neutral food systems. They are talking of carbon neutral big tech. And this they want to achieve through carbon sequestration and nature as sinks in so-called nature-based solutions. Investing in renewable energy, including bioenergy, tree plantations, monocultures, forest conservation and restoration, and regenerative agriculture. So now here we have an animation produced by our friends Nicholas from What Next and Teresa Anderson from Action International. A great animation which makes you understand in a nutshell what the problem with net zero climate target is. And so basically they rely on carbon trading and GHG trading, REDD+, biodiversity offsets, renewable energy offsets, and nature as solution to hide behind net. The voluntary carbon net market, claiming $1 trillion climate finance mobilization, which is now jacking up this whole issue of net zero and offsetting. And then you have the intrinsic link to the Article 6 of the Paris Agreement, which is now under negotiation in this COP, and which has not been agreed to for the period from 2016 to 2019. So implications of net zero. And so there will not be much reduction by 2030 and they will delay much needed and immediate climate action. The focus on untested technologies and dangerous destructions like geoengineering, which can be direct air capture, which can be carbon capture and storage, which can be solar radiations. And there will be mass corporate incursion into land, forest, and territories of IPLCs. Continuing emissions in global north while relying on carbon sequestration in global south, a form of carbon colonialism. Continued extraction of resources from the global south. Selling of limited removal capacity of nature to the highest bidder. So nature as capital. And a question can be raised whether we are seeing a possible shift from neoliberal capitalism to what they are now calling green capitalism. Of course, there is no transformation involved, and there is no system change involved here. Now,
talking of natural capital, and Maureen just talked of privatization of forests. We are kind of apprehending a very scary future in this kind of scenario where they're talking of natural capital. And this is just a very preliminary kind of a pilot project documents and some land rights agreement that we have just got access to, and doesn't have the full share and ramifications. As you can see that they're talking of using technologies of blockchain, artificial intelligence, machine learning, deep learning to monetize what they are calling nature capital, selection of natural climate solutions that meet corporate sustainability objectives. They want to develop these natural capital management plans for conservation, economic, carbon, social, and cultural related projects, and integrated indigenous regional community planning, which is like ecotourism, forestry, energy, agriculture, conservation, transport, culture, whatever you can call. And on the basis of a pilot proposal, we have come to know that their kind of calculation, as you can see, is an annual income of $22.6 million per year from a plot of 43,000 hectares of forest conservation area. And this will be achieved when the IPLC territories and forest conservation areas will be handed over, and their land management rights will be handed over to the corporations. So this is a scenario that we can see as part of this net zero circus, and then intrinsic link to offsets, natural capital, land grab, and control of IPLC territories. Well, what we are talking of is real solutions towards real zero, and that should exclude carbon offsets, keep the carbon boys out of negotiations, reject those carbon colonialists who masquerade as philanthropists, resist and denounce corporate capture of climate policy making and multilateralism, and adopt and demand rights-based, community-governed, gender-just, ecosystem-based adaptation approach. And so this is a great graphics calling out our nature is not your solution. Thank you. Muito obrigada, super obrigada, Suparna. Foi muito boa a sua apresentação, trouxe vários exemplos para a gente, né? Como isso está se materializando dentro do discurso, mesmo a partir do IPCC, dos cenários que ele apresenta, como está se materializando na prática, os processos aí em relação ao capital natural e as soluções que a gente vem propondo, né? Junto a essa rede tão importante que é a Global Forest Coalition. A gente agradeço muito. Vou passar aqui a palavra, então, para a Larissa Packer, do GRAIN, também do Grupo Carta de Belém, que eu já apresentei. Larissa, 15 minutos. Larissa, você prefere que eu fale quanto falta 5 ou põe a mãozinha aqui para você ver? Pode falar que sua tela não está perto. Tá bom, vale. Ok. Então, 21 eu tenho até 25. Aliás, 35. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. É muito importante a gente conseguir articular um evento como esse, trazendo inclusive o Suparna para dar um pouco também desse contexto internacional, e as companheiras que também fazem parte do Grupo Carta de Belém estão na COP, nós estamos no Brasil, eu e Pedro, então, embora o Zoom sobrecarregue a gente, também é possível a gente fazer esse tipo de atividade para conectar um pouco melhor a gente tentar entender o que está acontecendo em torno dessas propostas, né? Mais de 250 organizações da sociedade civil no mundo inteiro, essas 250 organizações estão em mais de 60 países no mundo todo, elas se manifestaram taxativamente contra essa fórmula que o Suparna muito bem trouxe para a gente, essa fórmula do net zero, das emissões líquidas zero, junto com as soluções baseadas na natureza.
As corporações e muitas consultorias contratadas por ela colocaram assim uma narrativa hegemônica, produziram materiais e estão ali na COP fazendo lobby em torno dessas duas palavras-chave, net zero e soluções baseadas na natureza. E aí a sociedade civil, uma parte expressiva da sociedade civil no mundo todo, se coloca taxativamente contra essa fórmula, essa arquitetura, como falsa solução, e classifica essas soluções baseadas na natureza como expoliações ou despossessões baseadas na natureza. Por quê? Primeiro, né, esses mercados de compensação, eles partem de, no mínimo, 2 pressupostos falsos, que essas organizações apontam no manifesto que eu coloquei aí para vocês no chat. O primeiro pressuposto falso é que parte de uma certa equivalência que o próprio Acordo de Paris, como o Soparna colocou para a gente, em que haveria um equilíbrio entre as emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico, metano, nitrato, óxido nitroso, haveria uma equivalência entre essas emissões e a capacidade de remoção dessas emissões e a reintrodução disso no solo, seja por bases tecnológicas, como a geoengenharia, ou por bases naturais, os solos, os ecossistemas, as florestas e os oceanos. Como se isso fosse possível, como se fosse possível as emissões por fontes e a remoção por sumidouros com bases naturais ou tecnológicos, como se isso realmente fosse equivalente. E uma outra questão é a equivalência entre os distintos gases de efeito estufa. Então, eu emito gases de efeito estufa distintos e a equivalência está numa contabilidade econômica. O metano ele é mais poluente do que o carbono. Então, uma tonelada de metano vai equivaler a 21 créditos de carbono. Então, são equivalências econômicas e não ecológicas. Então, esses pressupostos, mesmo se fosse equivalente eu estou emitindo combustíveis fósseis através da queima de combustíveis fósseis, ou eu estou removendo o solo através de atividades extrativas, e lá em outro lugar eu posso compensar em bases naturais ou por geoengenharia. Mesmo se isso fosse uma equivalência, não há consenso científico para mensurar essa capacidade de captura de créditos de carbono. Não há um consenso científico em torno disso. E também não há uma metodologia clara. Então um país está emitindo X, mas ele está comprando as compensações em outro lugar. E aí, net zero. E aí vem justamente isso, como se fosse um balancete contábil. Olha, eu não vou pagar a minha dívida. Inclusive, eu vou no banco e eu posso, inclusive, aumentar os meus gastos, eu posso aumentar a minha dívida, eu posso aumentar as minhas emissões, mas se eu vou negociar os juros no banco, eu vou negociar o prazo do pagamento, e eu posso também negociar, inclusive, a forma do pagamento. Em vez de pagar em dinheiro, eu posso pagar em produto, ou eu posso pagar em terra, em natureza. Então, o que na prática esse net significa é que, ao longo do ano, eu posso, inclusive, aumentar as minhas emissões, se eu encontrar projetos que possam compensar as minhas emissões no mesmo nível das minhas emissões do ano. Então, eu posso comprar 3 décadas para frente de emissões e manter o meu crescimento econômico e o meu lucro. Desde a década de 70, o que vem se falando em torno de equilíbrio climático é justamente impor limite a atividades poluidoras, limite à extração de carbono. Mas, ao invés disso, como isso compromete os lucros, principalmente o crescimento econômico dos países do norte global, que são os principais emissores, as soluções vêm em torno, muitas vezes, dos mercados de compensação. Isso começa desde a década de 80 nos Estados Unidos, isso é exportado internacionalmente por protocolo de Kyoto, parte das emissões poderiam ser compensadas por mecanismos de mercado, comprando créditos de carbono, e o Acordo de Paris traz essa possível equivalência, e aí nós estamos discutindo aí, que a Camila vai falar agora, a possibilidade disso acontecer através de compensação entre os países. Se um país
pode cumprir as suas metas nacionalmente determinadas, comprando créditos e direitos de poluir a partir de projetos em outros países. E aí, a sociedade civil aponta como despossessões baseadas na natureza, porque os créditos de carbono para compensar as emissões mais baratas estariam nessas bases naturais, e a terra, ecossistema, e principalmente dos países do sul global, onde a terra é mais barata, e principalmente sobre terras públicas, florestas públicas, territórios comuns de comunidades de indígenas e povos tradicionais. Os créditos ali têm o custo de oportunidade melhor, já que são terras mais baratas, então o crédito de carbono vai ser mais barato. E aí isso implica privatização de terras públicas, de florestas públicas e financiarização também desses bens comuns. Os proponentes dessa iniciativa falam que cerca de 37% das emissões globais poderiam ser compensadas nessas bases naturais. E aí, claro que há uma pressão cada vez maior por terras e recursos naturais do sul global. E é por isso que nós falamos que a crise climática e essa narrativa, ela traz também todo um histórico de ajuste neocolonial e um subdesenvolvimento continuando, um aprofundamento desse subdesenvolvimento dos países do sul global. E impõe limites à industrialização dos países do sul global, impõe limites ao manejo pelos povos e comunidades tradicionais dos seus territórios para prestar serviços ambientais para os países do norte global. Essa arquitetura climática, então, ela acaba fazendo o quê? Ela coloca o foco da ação climática nas ações corporativas. Elas se colocam, as corporações, como as capazes de vender as soluções para o caos climáticos que elas mesmas geraram com as suas emissões, com as emissões das suas atividades corporativas, e também coloca o foco do financiamento das ações climáticas no mercado financeiro e nos investidores institucionais, porque os investidores institucionais, como a BlackRock, por exemplo, acabam pressionando as corporações para atingir as metas do Acordo de Paris, das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a partir de mecanismos financeiros, da compra e da venda de créditos de carbono e outros instrumentos financeiros ajustados a projetos verdes, como os green bonds, no mercado financeiro. Então, você acaba focando as ações climáticas em serviços financeiros e cobrando taxa por esses serviços. Então, o financiamento viria desse mercado. E a partir de uma governança privada. Quem define as regras do jogo, as 4 linhas das regras do jogo, e quem também monitora se essas regras do jogo vão ser cumpridas, são consultorias compradas pelas próprias corporações, numa governança privada. Os critérios, se um projeto é verde ou não, a quantidade de emissões e a quantidade de projetos que eu vou ter que comprar para a remoção das minhas emissões, muitas vezes estão ali baseadas numa governança privada, e com pouca intervenção estatal. Vamos ver como que a convenção vai fixar essa governança. Mas, a partir disso, você tem uma maior pressão sobre especulação financeira das terras no sul global e também esses mecanismos que passam a monetarizar esses serviços ambientais em torno das toneladas de carbono evitadas, que são representadas por créditos de carbono, e você passa a colocar essas bases naturais, os solos, os ecossistemas, em torno dessas toneladas de carbono evitadas, em torno de créditos de carbono negociados no mercado financeiro. Então, você acaba realizando uma privatização dos bens comuns e também uma privatização de terras públicas para dentro, massificando, né, uma quantidade de terras para dentro do mercado de terras, né? Por isso que muitos países estão fazendo uma reforma fundiária de mercado
privatizando muita terra pública para colocá-las também nesse programa de privatização, numa acumulação primitiva do capital, bens que até então não incorporavam valor econômico, geridos como bens comuns fora do mercado, acabam imputando o valor de troca, imputando o valor econômico, sendo representados, como nosso exemplo aqui, como créditos de carbono, passíveis de ser comprados e vendidos entre compradores e aqueles que precisam compensar suas emissões. A Eni, ela diz que em 2050, ela vai manter, para 2050, 90% da sua base energética ainda na emissão de combustíveis fósseis. Mas, para compensar a sua manutenção da base energética em combustíveis fósseis, ela teria de compensar em mais ou menos 8 milhões de hectares por ano. Isso daria quase todas as florestas da Itália. A Oxfam também ela fez um cálculo das 4 maiores petroleiras, a Shell, a BP, a Total e a Eni. Por ano, essas 4 empresas teriam de comprar uma área equivalente ao dobro do Reino Unido para compensarem as suas emissões. É o que o Choparma coloca como essa massiva quantidade de terras e florestas que tem que entrar para compensar a net Larissa, zero. só um minutinho, porque parece que eu interpretação em inglês. Alô? Testando aí. Testando, eu estava falando da quantidade de florestas, que daria mais ou menos o dobro do Reino Unido, que teriam que entrar na Não está funcionando. Está funcionando? Não, não está. Não está funcionando. Para mim está funcionando. A Marian colocou. Mais alguém Yes, I can perdeu? hear it. Okay. Agora Então. sim? Ok. Tá, então eu estava justamente colocando... 4 minutinhos, tá? Tá, eu estava justamente colocando essa impossibilidade de um cálculo contábil ser colocado como solução para um equilíbrio e uma integridade ecológica e ambiental. Reduzir a crise climática, a moeda do carbono, como se o carbono pudesse representar soluções para a crise climática e os créditos e os offsets, os mecanismos de compensação, representarem isso parece muito mais uma oportunidade de uma extensão da captura de terras e recursos naturais do sul global de uma forma mais barata para se manter o crescimento econômico das indústrias e dos países do norte global. São soluções mais baratas que representam a compra de mais ou menos 3 décadas do direito de continuar a emitindo, aumentando o controle sobre as terras e a expoliação de povos e comunidades do sul global. E, para finalizar, o agronegócio ele está se colocando como um dos principais fornecedores de serviços ambientais a partir da agricultura. A expansão de soja no Cerrado brasileiro, por exemplo, está liberando financiamento verde, seja de bancos, seja de investidores institucionais no mercado financeiro, através dos green bonds, fazendo com que a expansão de soja, de monocultivos de soja, sobre áreas degradadas de pastagem, possam ser incluídos como uma atividade da agricultura regenerativa de baixo carbono. A Bunge, a Syngenta, a Cofco, a Mitsui, a Amage, que é uma das maiores empresas do agronegócio plantadoras de soja, conseguiram nos últimos 2 anos empréstimos no mercado financeiro, a emissão de green bonds, de títulos verdes, para o pagamento de dívidas daqui 10 anos, tendo como lastro desses títulos territórios e terras, principalmente públicas, que vêm de uma inclusão de terras públicas como se fossem privadas no mercado. E, a partir disso,
essas empresas passam a prestar serviços de emissão de créditos de carbono para compensar as suas atividades, se neutralizando, e também vender créditos de carbono para outros setores mais poluentes. Então, o que nós vemos é um aprofundamento da concentração de terras no mundo em nome da crise climática e da venda de um novo pacote tecnológico com a aplicação de propriedade intelectual em torno da geoengenharia, em torno da biologia sintética, em torno de biofertilizantes com edição genética, uma nova onda de transgênicos com propriedade intelectual, como se fosse agricultura regenerativa. A partir dessas novas técnicas das corporações do agronegócio, seria possível emitir créditos de carbono para compensar. Isso significa um aprofundamento da concentração de terras e de florestas públicas nas mãos de poucas corporações e também uma hegemonia do capital financeiro e de poucos investidores que passam a ter terra e florestas como garantia das dívidas, dos financiamentos que eles estão bancando e uma governança privada. Numa crise do neoliberalismo, a gente vê uma proposta desesperada do mercado financeiro e do setor corporativo para vender as suas próprias soluções, enquanto o que nós sabemos é justamente que as soluções para a crise climática estão justamente na distribuição de terras, na demarcação de territórios indígenas, de populações tradicionais e na gestão dos bens comuns, da agroecologia. Então, nós temos esses exemplos. E a COP26 e os estados, né, deveriam mais do que nunca apostar nessas soluções reais desde os territórios, e não nesses ajustes financeiros que comprometem os territórios, a soberania dos países e a soberania alimentar de todos os povos. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Larissa. Bom, já que você fechou aí falando da COP, Camila, então traz para a gente aí o Festival do Net Zero aqui dentro da COP. 15 minutinhos, Camila, quando faltar 5 minutos eu te aviso. Bem, boa noite a todos, muito obrigada. Ótimo, não sei se estão me ouvindo bem. Excelentes as exposições que me antecederam, já pintam bem o quadro, né? Bom, estamos falando aqui do Parque Temático do Net Zero, também conhecido como COP26, onde Net Zero é condição para entrar aqui no jogo, né? Quem não fala a língua do carbono não circula aqui dentro, né? Isso aqui é o começo de tudo, né? Todo mundo tem que ter o Windows instalado para operar. E o Windows aqui, o grande software, né, para jogar esse jogo é o do CO2. Eu só quero começar fazendo recuperando algumas pontos que já foram falados aqui, mas para insistir que a métrica do carbono, né, essa ideia de que é possível reduzir a complexidade da crise ambiental e da crise climática a uma molécula, e que essa molécula tem um poder assim de ser equivalente, de poder ser fungido, de poder ser um fator de conversão, ele é o pilar de tudo que está em volta da gente e de todo esse novo momento, né, esse novo momento do capitalismo, esse novo momento da economia internacional e das novas equações de submissão dos povos, né, em torno dessa compreensão quantificada, fundada nesse tijolo, né, do carbono. Mas eu quero só lembrar aqui, né, que além de ser a infraestrutura mental, né, a língua franca da COP, essa equivalência do carbono, ela não foi pacífica, né? Se a gente remontar a história das COPs, foi bastante disputada, inclusive até os últimos minutos, essa ideia de que precisava um pilar realmente para simplificar, né, para massificar a narrativa. Isso a gente teria que voltar lá para 95. Mas, como bem foi lembrado aqui pelo Suparna, essa ideia de que o Acordo de Paris incorporou o NET, né, esse mecanismo de netificação, né, que é uma falsa ideia, né, mas a ideia de emissões líquidas,
ela entra, na verdade, em 2014, na COP de Lima, quando no grande rascunho que vai para Genebra, né, a COP de Lima foi final de novembro, início de dezembro de 2014, e ali janeiro, fevereiro de 2015 teve essa reunião em Genebra que lidou com esse calhamaço, acho que eram quase 80 páginas, e que vai chegar em um ano no que é o Acordo de Paris, né? Para entender também como o Net Zero ele entra. Então, essa ideia de emissões por fonte e remoções por sinks, né, por sumidouros, ela joga para dentro do acordo essa concepção da economia como uma realidade da física. Assim, eles querem tornar o capitalismo, né, trocando em miúdos, uma realidade assim da atmosfera, assim, de que essa contabilidade, essas unidades, né, contábeis, monetizáveis, elas são parte da natureza, e isso tem tudo a ver com o capital natural. E ela entra, é um parágrafo que entra, eu estava lá, né, eu assisti assim, na alta madrugada, em Lima, mais ou menos ninguém muito bem sabia como é que era, foi um processo muito confuso, e é importante lembrar isso, porque aqui estão acontecendo várias desses tipos de movidas, assim, quando a presidência da COP, usando a sua prerrogativa de presidência, entuba coisas que depois elas vão se consolidando no texto, né? Então, quando chega em Paris, né, um ano depois, uma das coisas que também foi disputada em altas horas da madrugada e nas salas pouco acessíveis é de que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas fala de meta de temperatura, né? E um dos grandes lobbies dos países do norte era entrar com meta de descarbonização. E naquela época o Brasil foi um país que disse não existe definição de descarbonização, deixa a descarbonização fora. A gente não vai falar de descarbonização, a gente vai falar do equilíbrio da temperatura global, porque estamos falando do aquecimento global ainda, né? Porque se fosse esfriamento, também toda a arquitetura daqui não funciona. Então, não pode entrar descarbonização, não é uma linguagem aceita. Pois bem, não contente com isso, né, com a descarbonização realmente não ter entrado com essas palavras, né, no texto do Acordo de Paris, logo em seguida, todo essa movida, né, para a ação climática, que também começa ali no Peru, né, que hoje em dia é estabelecido, né, existe uma parte aqui da COP que fala de ação climática, que é onde entram, né, oficialmente, com crachá em todo o universo corporativo, ele vai dar origem a isso que foi lançado oficialmente em junho de 2020, que é a campanha oficial Race to Zero, né, a corrida ao zero. Essa corrida ao zero ela é lançada por essa coalizão dos campeões de alto nível, né, High Level Champions de ação climática, que são as empresas, sob o guarda-chuva do Secretariado das Nações Unidas, e é lançado em plena pandemia, né, em junho de 2020. E conta de largada com 120 países que se comprometem, representando 25% das emissões de CO2, e, segundo eles, metade, 50% do PIB global, e que se comprometem, então, a esse net zero até 2050. Então, o net zero ele vai virar o sinônimo disso que é a descarbonização, né, que não entrou no acordo, mas que passa a ser, hoje em dia, inclusive está na carta, por isso que eu falei do processo, né, na carta, nas reflexões que a presidência aqui da Inglaterra, né, que na verdade é uma co-presidência com a Itália, lançou antes da COP como um dos objetivos que eles querem que saia desse pacote de Glasgow, ou seja, é uma interpretação do acordo, do artigo 4.19 do Acordo de Paris, que fala da formulação e comunicação das estratégias, né, regularmente atualizadas de longo prazo, que eles querem fazer uma exegese, né, uma interpretação desse artigo como aí sendo a tal do net zero. E muito importante é que houve um mandato em Paris para que né, se fosse produzido como mandato dos países, né, um relatório que juntasse todas essas comunicações dos países comumente chamadas como NDCs, né, as contribuições nacionalmente determinadas.
Esse mandato de 2015, ele foi reforçado na COP de Madrid em 2019, a última que a gente tem, e em função disso, em fevereiro de 2021, a convenção, o secretariado da convenção publicou o primeiro NDC Gap Report, né? Então, o buraco que falta para que todas as contribuições nacionalmente determinadas, o número, né, de emissões de carbono que serão reduzidas, retiradas, né, evitadas, nos leve em direção à meta de temperatura. E esse relatório, né, de gap, né, do buraco que falta, foi atualizado agora, dia 25 de outubro. Parece que mais países depositaram as suas contribuições, inclusive o Iraque, né, que parece que faz muita diferença. Mas é em cima desse relatório oficial que aqui na COP, hoje em dia, os países estão com um mandato realmente para tratar o net zero, para entender como essas coisas entram aqui, caem no colo de todo mundo oficialmente, né, fora da Disneylandia aqui da ação climática. Então, agora é um mandato que existe, assim, como fechar esse buraco. E para fechar esse buraco, já que eles transformaram toda a crise ambiental em uma grande atmosfera, né, uma visão física do clima, importante que se diga isso, né, essa visão física, atmosférica da circulação dos gases como determinante do clima da Terra, não era hegemônica. Até os anos 60, até antes da era do início da digitalização, dos radares, dos sensores, do monitoramento remoto, a teoria que prevalecia para determinar o que muda o clima, que o clima muda, eram os impactos geográficos. Ora, se são geográficos, eles dependem da vegetação, eles dependem do relevo, eles dependem dos solos. Sendo assim, não existiria essa base geográfica científica do clima, né, que não é a que o IPCC professa, impediria o net zero, porque o tipo de destruição que o agronegócio brasileiro faz em Lucas do Rio Verde, ou o tipo de poluição e material particulado que a siderúrgica TKCSA faz na região ali do entorno do Rio de Janeiro, e que faz com que a chuva de prata caia e seja respirada pela população que está ali e adoeça aquela população, ela não pode ser neutralizada em lugar nenhum. A luta é local e precisa ser enfrentada ali. A transformação também é local. Mas como aqui vale a ideia de que estamos todos sob uma grande atmosfera e que uma tonelada é uma tonelada em qualquer lugar do mundo, eu legitimo cientificamente toda essa construção econômica abstrata, financeira, financeirizada, de que as contas podem fechar se eu destruo aqui, mas limpo ali. A gente vai ver como isso é... Camila, já tem um pouco menos de... Não, tá. 4 minutos já. 4 minutos. Então, aqui também, nessa... Desculpa que o tempo passa realmente muito rápido, mas além desse NDC Gap Report, que é uma novidade importante dessa COP, foi lançada também, agora há pouco, uma aliança da Net Zero Financial Integrity, tá? Integridade financeira do Net Zero. E aqui a gente está falando de um passo além, né? Essa COP está batendo muito na tecla de que essa não é uma COP do clima, essa é a COP onde a agenda do desenvolvimento, a agenda da biodiversidade, a agenda da natureza se funde com a agenda climática. Na verdade, isso vem desde lá de Paris, né, quando a gente tem os SDGs, os ODS, né, em português, e a nova agenda de financiamento ao desenvolvimento. Só que aqui, esse net zero, gente, está trazendo para dentro dessa equação de nobis fora zero, simplesmente todo o cardápio de objetivos de desenvolvimento sustentável. Eles estão colocando a neutralização do carbono com o impacto de empoderamento de meninas, com metas de saneamento, com transição justa, com expansão da rede de energia renovável, e tudo isso eles criam equivalentes para justificar certos projetos, financiar alguns e não financiar outros. Mas isso casa com uma agenda ainda mais complicada ainda, que é a financiarização do impacto social. Todos esses fundos de net zero, na verdade, eles também agora estão entrando dentro da agenda das políticas públicas, ou que eram tradicionalmente de políticas públicas em vários setores, para bem além do clima, mas que agora, cada vez mais, em função das políticas de austeridade, em função do empobrecimento brutal e desarticulação
das economias com Covid passa a cair agora, sendo empurrado, na verdade, em direção a esses fundos de investimento que a Larissa bem nomeou, fundos de fundos, né, cada vez mais levando adiante a financiarização. Muito importante também lembrar que, e aqui eles não deixam a gente esquecer, que essa não é só uma COP, ela é uma parada em um caminho que está nos levando a Global Stocktake, né? Esse grande alinhamento das economias que começará em 2023 oficialmente, né, com a data do Acordo de Paris. Nessa estrada até 2023, a gente tem uma importante ministerial da OMC, que começa agora 30 de novembro, que vai tratar de bens e serviços ambientais. A agenda aqui do comércio para alavancar o net zero, ela está muito forte, e ela tem a ver com essas taxas de fronteira para fazer as equivalências do carbono no comércio internacional. Ela tem a ver com a agenda da biodiversidade no ano que vem, da COP de biodiversidade, que deve acordar em deixar 30% das terras do mundo até 2030 sob algum regime de proteção, ou seja, o Pedro vai poder agora aterrissar tudo isso, né, de que vai haver um mercado mandatório de neutralização, né, de colocar terra à parte. A maioria dos países que estão aqui não tem essas terras à parte para serem colocadas sob os seus regimes de conservação, então eles vão comprar aí ao redor do mundo parques, né, terras, territórios que vão poder ser colocados de lado. Muito importante chamar a atenção aqui também do papel da DEFRA, que é a Agência de Meio Ambiente e de Assuntos Rurais, né, incluindo agricultura, do governo britânico, incestuosamente, profundamente casada com a City of London, né, com o mercado financeiro daqui, que tem um estande gigantesco aqui do lado, de a gente está falando, chamado Nature Plus, né, Natureza Mais, que é onde esse processo todo está sendo alinhavado. Também outra coisa, Camila. Assim, outra coisa só que eu quero chamar a atenção e que a Maureen, que está facilitando aqui do outro lado do corredor, pode alertar, é que o texto que saiu ontem, né, Maureen, do grupo de contato do artigo 6, trouxe a arquitetura do RED para dentro do 6.2, para dentro da ideia dos ritmos, né, que eu vou poder trocar esses resultados de mitigação. Então, isso, enquanto o RED era algo no artigo 5 do Acordo de Paris sobre o Marco de Varsóvia, agora ele foi trazido para dentro dessa grande gargalo aí da netificação, da offsetificação de tudo, né? Sempre sob o nome de fechar o gargalo, de fechar o buraco, de fechar o gap das NDCs, que é provavelmente algo que vai sair como um mapa do caminho daqui para frente dessa COP. Então, pelo momento, eu encerro aqui. Obrigada, Camila. Então, vamos materializar ali mais ainda esse debate com o Pedro. Gente, pode mandar as perguntas aqui pelo chat, que a gente vai depois passar para os nossos panelistas, né? Como temos muita gente, fica complicado a gente abrir o microfone. Então, se puderem enviar as perguntas, a gente já recebeu uma aqui da Tatiana do INESC, tem alguns comentários aqui também da Marcela, uma publicação que o Grain fez, que a Larissa também colou, e aí eu vou ler depois, porque é exatamente para ter a tradução, tá? Porque vocês só estão escrevendo em português, lembrando que o nosso público tem outras línguas. Pedro, quando faltar 5 minutinhos, eu te aviso. Pedro, tá ouvindo? Acho melhor fechar o vídeo, o Pedro está travando. Obrigado, Maureen. Boa tarde. Pedro, está ruim a conexão. Se puder fechar o vídeo. Celular aqui, ver se vai ser possível. Vê se fala aí, então, para a gente ver se melhorou. Recording in progress. Oi, eu vou entrar aqui pelo celular, pronto. Celular. Melhorou, né? Melhorou, está perfeito.
Então, vou até sair daqui para... tirar isso aqui. Então, gente, acho que não tinham escutado no início, né? Tentar aqui me organizar. Bom, tem um desafio grande de colocar todas essas demandas no arranjo nacional que o Brasil vem construindo, principalmente a partir de 2019, mas é muito interessante ver como esse tema das florestas já vem sendo uma construção política territorial importante no Brasil, relacionado a outros assuntos e outras pautas e outros direitos, e como que isso está sendo colocado debaixo de um guarda-chuva climático nesse momento, em que a linguagem climática não só tenta traduzir todas as outras demandas, mas também captura todas as outras demandas territoriais e da pauta de meio ambiente nesse momento. Bom, a gente já teve um panorama bem interessante, uma análise profunda sobre as principais discussões relacionadas à pauta de mudanças climáticas a nível global, e o Brasil vem mudando a sua política, principalmente a partir de 2019, de temas como REDD, de temas como proteção de florestas, de unidade de conservação. E esse tema das unidades de conservação é o que chama mais atenção nesse momento, e vou focar um pouco nessa abordagem, que as unidades de conservação no Brasil, elas podem ter principalmente dois modelos. Um modelo que é bem conhecido em outros países, que são dos parques, esses parques naturais, modelos que são adotados nos Estados Unidos, um modelo que também é adotado com alguma diferença na Europa, e que no Brasil nós temos uma grande quantidade desses parques, são áreas que nós chamamos de áreas de proteção integral, tem essa diferença, essa dissociação da natureza com as populações locais, o que só é quebrado pelo que nós chamamos de reservas extrativistas. E esse modelo é um modelo muito brasileiro de proteção das florestas, de conservação das florestas, e que ele veio de uma pauta dos povos da floresta, inclusive veio com uma pauta dos trabalhadores rurais das florestas. A discussão de um modelo de unidade de conservação chamado reserva extrativista veio para integrar a permanência das famílias na terra, a proteção das florestas e a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Inclusive, eram teses debatidas pelo movimento sindical brasileiro décadas atrás, de que era necessário fazer no Brasil uma reforma agrária ecológica. E o resultado dessa reforma agrária ecológica é que está despertando diversos interesses nesse momento e que está sendo também capturado por uma pauta climática para alcançar metas e também para estruturar mercados que envolvam as florestas, que envolvam pagamentos por serviços ambientais. Para iniciar essa discussão, é bom falar que o Brasil está construindo, desde o ano passado, um programa chamado Floresta Mais. E é um programa que visa regulamentar o mercado de serviços ambientais, um discurso de valorização da conservação da natureza, mas que ele já vem nessa lógica de como inserir florestas dentro de mercados. E inserir principalmente a partir dessa mesma lógica que Camila estava trabalhando da métrica do carbono, como inserir as florestas pensando nos serviços ambientais que são baseados nessa mesma métrica do carbono. O programa Floresta Mais, inclusive, tem uma linha hoje que é voltada para a Floresta Mais Bioeconomia, que tem como fundamento os pagamentos por serviços ambientais, visando a recuperação e a conservação das florestas. Então, essa estrutura de apoio que vai buscar financiamento a partir da cooperação internacional e também a partir de pagamentos por resultado de REDD, ela está estruturando não só a política climática, a governança climática brasileira, mas ela está reformulando toda a política ambiental e toda a política territorial para comunidades locais que estão hoje habitando unidades de conservação, especialmente esse modelo que nós chamamos de reservas extrativistas. E esse programa Floresta Mais, que foi construído em 2020, ele está com um projeto piloto para a Amazônia, que é esse chamado Floresta Mais Amazônia,
tem uma estratégia simplesmente de iniciar pela Amazônia como um bioma foco dessa estratégia, mas um bioma foco também pela quantidade de unidades de conservação, sejam elas de proteção integral, sejam elas de uso sustentável, ou seja, as unidades de conservação com populações locais, sendo que no Brasil a gente chama essas populações locais, comunidades tradicionais, são grupos étnicos, portanto, tem essa diferença da denominação. E no Brasil, essa privatização das florestas, além de estar inserida dentro de mercados de serviços ambientais, né, com incentivo a pagamentos por serviços ambientais, financiamento por resultados de rede e da cooperação internacional, tendo em vista o Fundo Verde do Clima, ela também está baseada em alguns programas que foram sendo lançados. Um desses programas é o programa de estruturação de concessões de parques naturais junto a uma instituição financeira chamada BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, que tem como proposta, a partir do Programa Nacional de Desestatização, ou seja, de privatização, acelerar que esses parques naturais tenham uma gestão privada. Esses parques naturais que, em boa parte, já estão na mão de organizações, entidades privadas, de empresas de gestão, eles vão passar a ter um número muito maior de concessões. E essas concessões de gestão, elas estão ligadas também ao acesso à biodiversidade. Então, o que se está criando no Brasil, talvez numa fase que eu posso chamar de fase 2, né? Uma fase 1 que podemos dizer que é toda essa estruturação de uma comissão nacional de rede, de alguns marcos jurídicos iniciais, com a própria regulamentação, com a própria criação de uma lei por pagamento por serviços ambientais, tem toda uma estruturação de marcos jurídicos nacionais, e já numa fase 2, como incentivar que empresas se apropriem dessas florestas e comecem também a controlar a gestão e o controle da biodiversidade dessas áreas de floresta. Primeiro, tem essa estratégia dos parques nacionais com apoio de uma instituição financeira. Essas concessões têm sido grandes leilões de florestas, que não são leilão como concessões florestais, são leilão de gestão dessas unidades de conservação por muitos anos, dentro dessa mesma lógica de privatização, onde o Brasil perde bastante. Outra iniciativa que também está como foco é que o Brasil criou, nesse ano de 2021, um programa chamado Programa Adote um Parque, que tem como público-alvo pessoas e empresas nacionais e empresas estrangeiras, para que elas façam doações de bens e serviços para unidades de conservação, seja ela parques naturais, ou sejam elas também unidades com pessoas dentro, com comunidades tradicionais, e elas terão benefícios. Para além de serem doadoras, elas terão benefícios. E um desses benefícios é o uso direto do território. E o controle também, mais uma vez, de um tema importante, de uma chave importante da privatização, que é a gestão. Então, elas terão uma incidência, uma possibilidade de incidência forte na gestão de florestas no Brasil. Quais empresas se sentiram atraídas por essa proposta do governo federal, do governo brasileiro? A Coca-Cola, o grupo Heineken, MRV Engenharia, que inclusive é uma empresa que assinou o Pacto Global da ONU de Empresas. Então, em grandes empresas que já fazem essa maquiagem verde, mas que também fazem essa fachada de proteção a direitos humanos, apesar de serem empresas que já tiveram condenações complicadas por trabalho escravo, por exploração da força de trabalho, ou mesmo casos de racismo, como foi o da empresa Carrefour no Brasil, também uma empresa que está prevista para adotar unidades de conservação no bioma amazônico. Então, Pedro, essas iniciativas... 3 minutinhos. Ok. Essas iniciativas como o Programa Floresta Mais, seja o Programa Floresta Mais na linha bioeconomia, seja o Programa Floresta Mais no sua versão piloto para a Amazônia, o Programa de Estruturação de Concessões de Parques Naturais, ou o Programa Adote um Parque, estão todos envolvidos nessa fase 1, 2 e 3
de privatização de florestas no Brasil ligado à conservação e a deixa eu ver, não regeneração, mas recuperação de áreas degradadas no Brasil. Era isso. Era isso? Oi, Pedro? Obrigada, Pedro. Então, gente, mandem suas perguntas, a gente ainda tem um tempinho aqui para finalizar. Eu vou ler as que chegaram, tentar distribuir. A Tatiana do Inesc, ela fala o seguinte: como vocês veem a aprovação do pacote de infraestrutura verde do Biden nos Estados Unidos no meio da COP, com a redução do investimento público para o cuidado e direcionamento de 1 trilhão para infraestruturas que aumentam as redes de conexão global? Aí, se o Suparna ou a Larissa puderem responder sobre essa questão. E tem uma pergunta aqui também da Marcela, um pedido, na verdade. Vocês poderiam explicar a relação entre emissões líquidas zero, net zero, com desmatamento ilegal e legal, e a lógica de pagamento por resultado da convenção? Camila, você pode responder essa pergunta? E aí tem, tá, ela manda em inglês. E o Marcos Felipe fala o seguinte: como a proposta de net zero está sendo absorvida pelos movimentos sociais nos países do norte global? Não sei se Camila, quando for responder, ou Pedro teria mais, ou Larissa, não sei. Essa acho que pode ser um pouquinho para todo mundo, né? Para ver uma visão geral de cada um. A gente, vou ver assim, porque não vai dar para dar 5 minutos para cada um. Sei lá, 3 minutinhos daria? Vocês poderem responder? Eu vou começar com o Suparna. Se quiser, eu repito a pergunta. Da Tatiana. Yeah, please, Maureen. Ok. A Tatiana pergunta o seguinte: como vocês veem a aprovação do pacote de infraestrutura verde do Biden dos Estados Unidos no meio da COP, com a redução do investimento público para o cuidado e direcionamento de 1 trilhão para infraestruturas que aumentam as redes de conexão global? Na relação com a questão dos dados, não sei se... Redes globais de valor, que a Tatiana falou, de dados também. Não sei se você chegou a acompanhar isso, senão a gente passa para outra pessoa e eu... Yeah, frankly, it's like the US's now Biden's package is like evolving one by one. So it's very difficult for me now to connect and follow in terms of how they are allocating this, funds to which sector and how it connects the dots at this point of time, because US has come out with an NDC and we really need to compare what they are talking of, comparing with what they have talked in the NDCs, It's so that's how we can really analyze it. It needs a little bit of analysis right now, because we need to go into the US NDC. We need to see how what they have been pledging as commitments, and then connect it to what Biden is talking about in terms of allocation of funds, because he's talking right and left about funds on every aspect of the economy. So we need a little bit of time to analyze those. It's difficult at this point of time. Ok, obrigada. Camila, você pode explicar para a gente essa relação entre emissões líquidas zero com desmatamento ilegal e essa lógica de pagamentos por resultados? Se quiser comentar também a questão do Biden. Não, eu acho que essa do desmatamento, acho que a Larissa e o Pedro também podem falar. Eu acho que o que a gente viveu no Brasil foi isso, assim, a primeira reforma do nosso código para ampliar o que vale como desmatamento legal, e aqui a promessa é zerar o desmatamento ilegal, mas não zerar o desmatamento. E isso, como o processo de NET, de emissões líquidas global, ele passa primeiro por um processo de NET interno no país, aqui eles estão chamando de offsets e insets, né? Então, os insets
são, por exemplo, eu desmatar em áreas que são extremamente valorizadas, por exemplo, da cana-de-açúcar no interior de São Paulo, que já está servida por infraestruturas, por alcodutos, e fazer uma compensação, né, desse desmatamento que eu não poderia ter feito ali, em outras áreas, dentro do bioma e até fora do bioma, e o papel do BNDES também entrando para agilizar, né, essas equações dentro do Brasil para depois esses resultados entrarem nos circuitos globais. Mas eu acho que os companheiros aí podem explicar mais, né, no momento que a gente entra no jogo aceitando o result-based payments, né, o pagamento por resultados, ele também é um pagamento por performance, né? E uma das coisas que hoje, por exemplo, eu ouvi em vários lugares, desde cedo aqui, é que para entrar nesse jogo da performance, eu tenho que fazer uma avaliação de risco. E custa muito caro fazer essa avaliação de risco para ver se eu vou conseguir atrair financiadores para eu começar, para eu ganhar os primeiros créditos, né, para entrar no jogo. Então, os países estão se endividando para contratar essas consultorias que estão à venda aqui em todo esse pavilhão, para fazer os seus planos de negócios, para ver se eles vão estar aptos, né, a jogar o jogo do NET, por assim dizer. Eu só queria fazer um comentário sobre essa aprovação do pacote de infraestrutura do Biden. Eu acho que eu comentei isso na live que a gente fez com a Mauri, né, sobre o tal do metano, né? A gente caminha aqui e vai no pavilhão do metano, e tem um gigantesco satélite, né? Aliás, a NASA aqui, né, está presente do lado, aliás, a NASA e o Net Zero aqui, ó, o portal do Net Zero, ficam exatamente um do lado do outro. E nesse satélite do metano, que vai ler o metano, é a EDF, né, junto com o governo americano, né? A EDF vai lançar um satélite, ela mesma, a EDF é uma ONG, né, que de ONG também tem muito pouco, né? Ela é do lucro, mas que o banner que está ali é assim: começou a corrida espacial climática. E os Estados Unidos saem na frente com um satélite que ninguém tem, com uma tecnologia que é militar, né? A NASA, não se esqueçam, né? A NASA não é da igreja, a NASA é militar, e ela é capaz de ler num nível pixelar, num nível inimaginável, numa tecnologia que ninguém mais tem, realmente, conforme eles, né, todos os fluxos do metano. E eu estava conversando com o pessoal da Embrapa, né, isso é um caminho avassalador, né? Primeiro, a gente teve o leilão do 5G semana passada, né? Só o Guedes, parece que quando falou aqui num evento, claro, transmitido, se referiu ao 5G. O 5G Explica quem é Paulo Guedes, Camila. Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, né? Que isso é a condição para tudo que está se falando aqui, desse NET. A gente está lidando com unidades contábeis, né? De um gás que não tem cheiro, não tem cor, não se toca. Então, toda essa economia imaterial dos fluxos aqui, do que foi evitado, do que foi projetado, do que vai ser removido, ela depende estruturalmente de um 5G a milhão rolando, de computador em nuvem, de machine learning, né, de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, de realidade aumentada. Então, esse satélite, ele já consolida, né, e por isso a narrativa do metano, ela casa muito mais com essa aplicação desse pacote desde cima, né, do que qualquer outra coisa. E o anúncio, inclusive, que acho que a Ana Carolina, né? Tá bom, a Ana Carolina deu, é uma repórter que saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que o Brasil parece que foi pressionado a assinar, porque o Biden disse muito claramente que para ser parceiro comercial do Brasil, só assinando a pledge, né, a promessa do metano, porque isso significa, assim, também uma opção geopolítica muito clara, né? Todo mundo sabe, né, a competição entre China e Estados Unidos e o 5G, para onde, com quem e sobre quem o Brasil está se alinhando agora, né? Obrigada. O Marcos tinha feito uma outra pergunta, né? Como é que a proposta de Net Zero está sendo absorvida pelos movimentos sociais nos países do norte global? Não sei se a Larissa quer falar um pouquinho disso. Do ponto de vista dos movimentos sociais, aqui na COP, a gente vê bastante resistência. Hoje a Via Campesina fez uma ação que falava contra o Net Zero. Tem muita coisa que vem rolando assim, em relação
adesivo, a declarações. O Suparna colou aqui no chat também um relatório que Global Force Coalition, mais um monte, né? São 70 organizações assinaram, chamada Grande Trapaça, The Big Con, que foi apresentado aqui no Side Event também, aqui durante a COP, teve uma boa repercussão. Enfim, tem um debate importante, né, das organizações, pelo menos aqui, mais do ponto de vista dos movimentos, mas, obviamente, do setor corporativo, dos estados, etc., isso é maravilhoso. Várias ONGs internacionais estão caindo nessa e estão também achando que isso é ótimo. Então, assim, mas de movimento social, você já tem mais resistência. Não sei se Larissa, Pedro, Suparna quer comentar um pouquinho sobre isso. Não? Deixa eu ver se teve mais alguma outra questão. Larissa e Pedro querem falar sobre esse ponto que a Marcela colocou, dessa lógica do desmatamento legal e ilegal em relação ao pagamento por resultado e como isso pode ter relação futura com as emissões net zero? Larissa, estão me ouvindo? Oi, Maureen, estou. Estava esperando para ver se o Pedro não queria falar, ou o Suparna, mas não, eu só queria, eu não sei muito responder além do que a Camila falou, tipo, a gente tem um movimento muito grande, uma pressão muito grande das corporações para a modificação de leis nos países do sul global, em diversas questões, né? Então, a gente tem as modificações de leis na Bolívia, na Argentina, eu monitoro mais as questões na América Latina, mas também, por exemplo, em Moçambique, a gente tem pressão grande ali, em Uganda, principalmente com relação à privatização de terras públicas e a concessão de áreas protegidas, mas também territórios coletivos que são constitucionalmente garantidos, por exemplo, dentro de concessões de 100 anos, 200 anos em Moçambique. No Brasil, uma facilitação muito grande de transferência de terras públicas como propriedade privada para ocupações cada vez mais recentes, estimulando muito o land grabbing e o fenômeno que a gente chama de grilagem, a institucionalização da grilagem. Então, isso faz com que, legalmente, o acaparamento de terras e também a anistia do desmatamento se tornem legais. Então, dentro das cadeias globais de valor, elas tomam como parâmetro essas legislações que são, na realidade, fruto de pressão de corporação internacional para essa regulamentação, dando aspecto de legalidade. Em 2012, com a aprovação do Código Florestal no Brasil, houve a anistia do desmatamento ilegal de cerca de 30 milhões de hectares. E também houve a possibilidade de se avançar com a fronteira agrícola e mineral sobre mais 80 milhões de hectares. Isso é legal no país. Todos os relatórios de sustentabilidade da Bayer, da COFICO, da Singenta, da ADM, apresentam o cadastro ambiental rural e os marcos do Código Florestal como sinônimo de legalidade. Então, eles afirmam que 90% da sua soja na região do Cerrado, que está sendo exportada com traceabilidade, com monitoramento digital de ponta a ponta, é o deforestation free, não vem de nenhum tipo de desmatamento. Exatamente porque o cadastro ambiental rural ele é autodeclaratório, ou seja, os fornecedores da soja, eles declaram aquilo, se eles desmataram ou não até tal data para entrar na anistia, de uma forma autodeclaratória, e o Estado não tem um prazo para verificar essas informações. E entraria, por exemplo, nessa legalidade, se eu desmatei até determinada data, na Bolívia a data é 2011, se eu desmatei até 2011, está legal. No Brasil, se eu desmatei até 2008, está legal. E também até 2011, na Amazônia, legal, está legal. Então, isso vem com o arcabouço, uma aparência de legalidade, faz com que o Brasil ofereça mais uma agricultura regenerativa, capaz de emitir créditos de carbono, e na contabilidade interna,
consiga esse net zero para oferecer para os países atingirem as suas metas. Então, realmente, a gente tem uma estruturação muito... existe um lobby muito grande, e aí colocar a questão dos movimentos sociais, as ONGs conservacionistas, os braços verdes de muitas corporações, elas ganham um lugar aí como um player muito grande aí nessa economia desmaterializada que tenta negociar esses carbonos evitados aí, porque nós não temos todas as consultorias do mercado financeiro, o Climate Bond Initiative, as consultorias do mercado financeiro, outras ONGs conservacionistas internacionais estão ganhando muito dinheiro para fazer esse MRV, o monitoramento, a verificação e a reportação. E os países dependentes disso, os países dependentes da tecnologia digital, satélites, conectividade, também dependentes das tecnologias para fazer essa virada tecnológica da sintética, da geoengenharia, etc., e também dessas ONGs conservacionistas que vêm com os cálculos para apresentar e referendar uma segurança onde não existe, para os países ofertarem esse net zero para o mundo. Então, realmente, é uma arquitetura financeira, digital, corporativa, e que aí esses movimentos sociais, que não são movimentos, mas essas ONGs conservacionistas, ganham um grande papel aí nessa arquitetura de governança privada em detrimento de muitos países. Onde entram os países e os governos? No de-risking. Eles entram em parcerias Larissa, vou te pedir para concluir, para a gente está acabando o tempo. Eles entram em parcerias público-privadas, mas entram como os bancos públicos de desenvolvimento, entram para evitar os riscos desses mercados novos. Então, você vê os países colocando muito dinheiro, como o Biden fez, como a China está fazendo, como outros países estão fazendo, para startar o mercado e depois, então, colocar isso na agenda das corporações. Mas é óbvio que os países estão entrando com muito dinheiro público para alavancar esses mercados. Obrigada, Larissa. Eu vou passar agora para o Suparna e já peço, Suparna, para você fazer sua fala já de despedida, porque a gente está com 7 minutos para a gente finalizar aqui a nossa mesa. Yeah, just very shortly, this issue of illegal deforestation and then legal deforestation and connection to net zero. Obviously, this is like when you have a forest carbon offset such as REDD, and then within the project where you are claiming carbon credit and illegal deforestation happens, we call it non-permanent. So because when they raise the issue of that forest carbon credit suffers from the issue of permanence and non-permanence. So you have got credits calculated and you are getting money out of a certain forest carbon project where illegal deforestation happens, means that your forest suffers from non-permanence. So that the forest for which you got credit no longer stands. And so in terms of the legal deforestation, we sometimes relate it to leakage in the same REDD+ architecture, because you are conserving forest in one phase and you are allowing deforestation, which could be legal in another phase. So you are shifting the deforestation from here to there. And that's what we call leakage. And these are all huge critics of this forest carbon offset concept and REDD+ projects. Thank you. Thank you, Suparna. Pedro, pedi para você se despedir também. Então, tá bom. Gente, foi um ótimo debate, importante essa conexão. Se tivesse mais um tempinho, eu queria ter falado sobre a Declaração de Florestas do 2 de novembro, né, e a gente conseguir fazer uma correlação com o tema, inclusive com os direitos indígenas e como é que se dá essa lógica de conservação junto a comunidades tradicionais e povos indígenas. Seria também super interessante essas conexões. E eu queria ter falado um pouquinho mais aqui do estado do Pará e agora o que o governador anda fazendo por aí. A gente tenta esticar, não sei se pode.
Pode Não, ficar tá mais 5 tranquilo. minutinhos, organização? Só para registrar. Mas agradecer a todo mundo e forças para quem está aí na COP, no Festival do Net Zero, né, comigo. É isso, gente. Valeu. Obrigada, querido. Tem mais tempo, Pedro, tem mais um minutinho, vai. Tem alguma declaração? Dá para colar aqui para o pessoal que quiser conhecer isso que você falou? Acho que Eu acho que a Mariana já está colocando aqui informações importantes sobre o grupo. A gente vai falar do manifesto também. Massa, então tá bom, que era para o pessoal acompanhar também nas redes sociais do Grupo Carta de Belém. Maravilha. Camila, só para se despedir. A gente já falei demais, estou cedendo meus minutos para o Pedro. Larissa, se despedir? Mesma coisa, Pedro, pode mandar ver. Obrigada, gente. Pedro, importante você falar da declaração, está todo mundo aqui pedindo. Você tem 2 minutos para eu poder, pelo menos, fechar com o nosso manifesto. Aí é muita pressão. Mas eu acho importante, né, que a gente tenha tido também novos arranjos a partir do que já rolou na COP26 e chamar atenção para tudo isso sobre como é que o foco está nas florestas também e como esse conteúdo também do manifesto assinado por várias organizações brasileiras traz essa previsão e também entender que a importante participação dos povos indígenas na COP26, ela também faz parte de uma lógica de cada vez mais introduzir a participação desses povos indígenas em mecanismos ameaçadores, digamos assim, para essa lógica. Então, a resistência indígena é importante que esteja sendo feita durante a COP26 para que justamente isso não aconteça, já que eles são alvo dessa lógica e desse assédio climático, digamos assim, sobre as terras indígenas. E se a gente fala de captura, né, empresarial corporativa, também que é a captura desses territórios indígenas a partir dessa lógica climática. Perfeito, Pedro, obrigada. Espera aí. Tá. Então, gente, agradeço muito. O Carta de Belém ele trouxe um manifesto aqui para a COP26. A Mariana já colocou aqui no chat para quem quiser. Tem nas 3 línguas, né? Português, espanhol e inglês disponível. A gente está distribuindo aqui. Espera aí que tem um pedido aqui, só um minutinho. Ok, tá. Então é isso, eu agradeço a todo mundo. Sigam Carta de Belém nas redes sociais, sigam Global Force Coalition, GRAIN, Terra de Direitos, a Paz, todo mundo que participou dessa mesa aqui de hoje. A gente tem, pelo Carta de Belém, publicado muita coisa do que está rolando aqui, tá? Nas nossas organizações também, junto com o hashtag COPCOLAB26, no qual estamos cruzando várias informações com outras organizações que estão aqui. Eu vou passar, então, a palavra para minha colega, o meu colega aqui da COP26 Coalition, da People Summit, para dar um tchau final aqui, que a gente está realizando esse evento nessa Cúpula dos Povos, que começou ontem de forma muito importante para marcar os eventos paralelos à COP26 e a importância da resistência e das alternativas, né? Do que a gente não está conseguindo discutir aqui dentro, a gente está discutindo lá fora. A palavra é sua. Valeu. Thank you, Maureen. It has been such a pleasure to be a part of this session. I would like to extend our thanks and appreciation to all the panelists and speakers who could make time to fill us in about these issues. They were very both inspiring and informative talks. I would also like to thank our tech teams and the interpretation teams who have done an amazing job and allowed us to speak across languages and across social movements. And I think we all know if we are going to have a real global solidarity movement, that speaking to each other is the very first step. So thank you, Maureen, and thank you to everybody. This has been a wonderful session and a great end to our digital program for today. If you're interested in coming to more sessions, our digital program is online and everybody is welcome. Thank you. Thank you, muito obrigada. Gente, vamos abrir aqui as câmeras para a gente poder tirar aquela foto? Vocês topam? Para a gente fazer um print aqui dos participantes?
Quem puder, quem tiver com câmera, né? Quem puder. É super legal a gente depois divulgar também nas redes sociais, né? A gente está de longe, mas pelo menos estamos perto aí nessas caixinhas. Mari, você faz? Carol tá aí? Beleza. Beleza, Carol? Obrigada, pessoal. Boa noite. E parabéns aí toda a organização. Muito obrigada, tradutores. Tchau, tchau.